Muito bem, iniciamos a nossa aula de hoje falando sobre o mercado monetário. E primeiro vamos começar falando sobre a moeda, a introdução da moeda nas transações comerciais foi uma inovação que revolucionou, né, as relações econômicas. A moeda é um ativo, né, com o qual as pessoas compram e vendem bens, é uma unidade representativa de valor e um instrumento de troca com aceitação generalizada em determinada comunidade. Ela constitui um bem que serve de padrão de valor ou equivalente geral para todos os demais bens trocados na economia. Os preços são expressos pela moeda, as dívidas e bens e serviços são pagos em moeda. Então, a moeda, o comércio sem moeda é denominado de escambo. O que é o escambo? Escambo era uma troca que era utilizada ainda na Idade Média, onde as pessoas trocavam uma mercadoria por outra. E com a inovação, com a chegada da moeda, o que acontece? A moeda não exige essa dupla coincidência de valores e ela amplia a faixa de trocas mutuamente vantajosas. Com a moeda, há comércios porque as pessoas vendem o que têm em troca de moedas. As pessoas usam a moeda para comprar o que querem. Nos tempos primitivos, o homem produzia tudo o que necessitava para si e para sua família, mas com convívio social e outras necessidades foram surgindo, foi necessário criar um sistema de trocas. Nessa época, utilizava-se o escambo, isso é, a troca de mercadoria por mercadorias. Nós já falamos sobre isso. As trocas eram raras, pois as pessoas tendiam a produzir o necessário para uma vida rudimentar. Com o desenvolvimento da agricultura e da produção, os indivíduos passam a produzir um excedente que começam a levar ao mercado para ser trocado pelos bens de que necessitavam e não produziam. No entanto, quando se fazia a comparação entre as mercadorias, o valor era muito subjetivo, então não havia regra para atribuição de valores. E aí o que acontece? O fluxo de troca de bens e serviços na economia ocasionava diversos transtornos, dada a necessidade de existirem duas pessoas dispostas a trocar duas mercadorias ao mesmo tempo na proporção desejada. E aí o que acontece? Surge então a moeda mercadoria com a evolução da economia do escambo. Certas mercadorias passam a ser aceitas por todos por suas características peculiares ou pelo próprio fato de serem escassas. Então, moeda é tudo aquilo que serve como meio de troca no sistema econômico. Ela surgiu na antiguidade, os mais estranhos objetos e até mesmo animais eram utilizados, como o sal na antiga Roma. Só uma curiosidade aqui, o sal era utilizado como moeda. E o mais interessante, a palavra salário, né? Salário deriva de sal, da antiga Roma, só para sua curiosidade. O bambu na China era também um instrumento de troca. Os fios de seda na Arábia, né? Então, à medida que a civilização se desenvolveu, os metais preciosos, ouro e prata, tornaram-se o meio de troca mais comum por uma série de razões. São reconhecíveis, têm pouco peso, são divisíveis e são escassos. Por exemplo, você vê na narrativa bíblica da mulher que perdeu uma dracma e ela procurou por toda a casa aquela dracma até que ela encontrou. Quando ela encontrou, ela fez uma festa, convidou suas amigas e começaram ali a se alegrar por aquele fato. E alguém pergunta, poxa, alguém vai se alegrar simplesmente por eu achar uma moedinha? Vejam vocês, não era uma moedinha qualquer. Uma dracma romana,
né, a dracma romana equivalia a uma diária de um trabalhador. Então essa mulher poderia sim fazer uma festa, porque imagine você trabalhar um dia e receber apenas uma moedinha, né? Ou então você perder essa diária. Então a moeda mercadoria podia ser guardada e usada só depois do momento em que se necessitava obter bens e serviços, havendo então a separação entre os atos de vender e comprar. As mercadorias mais aceitas nesse período, como moeda, eram gado, o fumo, os couros, as peles, óleo de oliva, cobre, ferro, prata, diamante, ouro e sal. A vantagem é que essas mercadorias podiam se produzir durante a acumulação. As suas desvantagens eram o volume e a dificuldade de transporte. Imagine você transportando um gado, né, um boi, ou então você entrar vamos imaginar se você pega hoje um bloco de peles e coloca no seu ombro e entra num shopping para trocar por roupa, né? Que coisa mais bizarra. Por isso, todas essas mercadorias utilizadas como moeda foram substituídas pelo ouro e prata. Qualquer bem pode ser usado como moeda, desde que seja aceito por todos e apresente facilidade de manuseio, transporte e conservação. Os metais preciosos passam a assumir a função de moeda por sua durabilidade, sua imunidade, a corrosão, grande valor e beleza e pelo fato de serem escassos, por serem divisíveis em peso. Para exercer o controle sobre os metais em circulação, foi implementada a cunhagem de moeda pelos governantes, o que deu origem à moeda metálica. Por isso que você vê na maioria das moedas a efígie de algum personagem importante da história. Por exemplo, a dracma romana, que eu acabei de falar, ela vinha a efígie, né, do imperador. Por quê? Porque era o império, era o governo que cunhava aquela moeda. Você deve estar lembrado de certa vez que os cobradores de impostos chegam para Jesus cobrando o imposto, né? E Jesus manda que um dos discípulos vá até ao lado direito de determinado lugar e faça uma pesca, e lá dentro da boca do peixe encontra uma moeda. E ele pergunta para um dos cobradores de impostos: de quem é essa efígie? Efígie quer dizer esse retrato, essa fotografia. Eles disseram: é de César. Então, nessa moeda vinha a efígie, é assim que se dá o nome, de César. Então Jesus falou aquela célebre frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, por segurança, muitos indivíduos guardavam seus metais preciosos em casas especializadas, e as pessoas ficavam responsáveis pelo ouro e a prata e emitiam certificados de depósito dos metais. Então você vê aí como é que os bancos começaram a surgir, né? As pessoas guardavam esses objetos de valores, essas moedas, e daí começam a surgir os bancos. O ourives gradativamente passou a exercer a função de banqueiro, porque as pessoas passavam a procurá-lo não apenas para guardar o seu ouro e prata, mas também para fazer empréstimos. O surgimento da moeda papel proporcionou maior divisão do trabalho e especialização resultante estimulou o crescimento econômico. O surgimento da moeda papel possibilitou que as pessoas, de posse desses certificados de depósitos metais, efetuassem pagamentos de bens e serviços com esses certificados. Papel moeda surge com a criação dos estados nacionais. Voltando um pouco à história, os estados nacionais eles começam a surgir logo depois da Idade Média,
o crescimento dos burgos, das feiras, né? Dos burgos e da atividade econômica, e isso estimulou o crescimento de estados nacionais. Então saiu dos feudos para os estados nacionais. Cada estado passou a emitir o seu papel moeda, lastreado em ouro. Então aí era o nascimento do padrão ouro. No entanto, o ouro era mercadoria escassa, e vincular a emissão de moeda à quantidade, de ouro existente limitava a expansão das economias, do comércio internacional, já que o estoque de ouro impunha o limite à oferta monetária. Os banqueiros então perceberam que os recibos de depósito circulavam entre o público, e sem que esse depósito fossem tocados. Esses depósitos passaram a funcionar como garantia ou reserva de valor. Mais tarde, os bancos começaram a emitir bilhetes independentemente do recebimento de depósitos. Surgia a moeda, baseada na confiança e conversibilidade em ouro, quando o depositante assim o solicitasse. A soma dos bilhetes que circulavam no mercado tornou-se aos poucos superior ao valor total das moedas metálicas efetivamente depositadas nos bancos. Gradativamente, a moeda papel com lastros, conversível em metal, foi substituída pelo papel moeda sem lastros correspondentes sem conversibilidade. O papel moeda também é uma moeda fiduciária, porque se baseia na confiança, mas sua aceitação é forçada por lei. Fiduciária quer dizer de fiação, de crédito, de confiança. Então, a partir de 1920, para superar esses obstáculos, a emissão da moeda era critério das autoridades monetárias, mas ainda mantendo certa paridade com as reservas de ouro de país. Então, a moeda ela passa a ser aceita por força de lei, denominando-se moeda de curso forçado ou moeda fiduciária, não sendo lastreada por metais preciosos. Vamos aqui. Nós temos então a moeda metálica, moeda cunhada em metal precioso, que trazia impresso o seu peso. Papel moeda surgiu com a emissão dos recibos pelos cunhadores e assegurava ao seu portador certa quantidade de ouro expressa em documento. Moeda escritural. Os banqueiros logo perceberam que havia sempre a quantidade razoável de ouro e de prata que não era retirado dos cofres, então passaram a emitir recibos. Esses recibos passam a valer também como moeda, como um comprovante de que eles tinham ouro depositado. Depois nós temos o padrão ouro, sistema monetário em que o papel moeda emitido pelas autoridades monetárias tem uma relação, com a quantidade de ouro que o país possui. Atualmente, não é mais seguido esse padrão. E a moeda fiduciária? A moeda fiduciária ela não tem valor próprio decorrente do material de que é fabricado. O seu valor vem da garantia que o governo estabelece por meio das autoridades monetárias. É a moeda de curso legal e obrigatória no país, com a qual devem ser feitas todas as transações comerciais e financeiras. No Brasil, a moeda fiduciária é o real. Vamos aqui ver então as funções da moeda. As principais funções da moeda são isolar as vendas das compras. A moeda torna-se desnecessária a dupla coincidência de vantagens. Ou seja, para mim trocar, fazer a troca com você, você chegar com boi e eu tenho que ter também um boi. Então, aí ela isola a venda nas compras. Ela também é um instrumento ou meio de trocas. Um denominador comum monetário, um padrão de pagamento diferido, em que todos os contratos, o pagamento futuro, geralmente é estipulado em moeda. Ela também é uma reserva de valor. As pessoas guardam suas economias, acumulando certa quantidade de moeda, geralmente
numa conta bancária, porque a posse de moeda representa liquidez imediata para quem a possui. É. Então, vamos aqui falar sobre a oferta da moeda. A oferta da moeda representa o estoque de moeda disponível para o uso da coletividade, a fim de atender suas necessidades a qualquer momento. A moeda pode ser ofertada pelas autoridades monetárias e pelos bancos comerciais. O conjunto formado pela moeda manual, moeda corrente, e os depósitos à vista formam os meios de pagamento de uma economia. Né? Os meios de pagamento representam quanto a sociedade dispõe de moeda física, seja com os indivíduos, seja com as empresas, seja depositada nos bancos. Mas é importante ressaltar que os meios de pagamento são a moeda que não está rendendo juros, que não está aplicada em contas ou ativos remunerados. Logo, meios de pagamento representam a moeda com liquidez imediata. O dinheiro que pertence aos bancos não faz parte do conceito de meios de pagamento, já que representa os seus encaixes e as suas reservas. Por exemplo, as cadernetas de poupança, depósitos a prazo, não são considerados meios de pagamento porque não possuem liquidez imediata, mas rendem juros. O que é liquidez da moeda? Um lembrete aqui. Liquidez da moeda representa a capacidade que ela tem de ser um ativo prontamente disponível e aceito para as mais diversas transações. Vamos agora entrar na política monetária. O que é a política monetária? Política monetária é o conjunto de atos do Bacen. O que é o Bacen? Bacen é a sigla do Banco Central, né, para controlar a quantidade de dinheiro e a taxa de juros, em geral, as condições de crédito. Então, tudo isso se constitui a política monetária de um determinado país. Por exemplo, o Banco Central ele controla a quantidade de dinheiro que deve ser colocada, emitida pela Casa da Moeda, tem que ser colocada no mercado. Por exemplo, se colocar, né, alguém pensa assim, olha, a falta de dinheiro, se o Banco Central, né, ele emitir muitas, centenas e milhares de moedas, o que vai acontecer? Muitas moedas, além da quantidade de pessoas para obter essas moedas, gera aquilo que chama inflação. Né? Então, tem várias consequências, tem vários elementos que a gente precisa conhecer com respeito à política monetária. Então, a política monetária ela pretende influenciar na atividade econômica, atuando sobre o gasto total da economia, sobre o gasto das famílias e sobre o investimento das empresas. O Ministério da Fazenda ele estimula e calcula qual a evolução deve seguir as principais variáveis da economia, a inflação, o desemprego e o crescimento econômico. Então, essas três vertentes aqui da macroeconomia, o Banco Central, não é, a política monetária do governo, ele trabalha no sentido de estabelecer uma meta para a inflação, né? Verificar os níveis de desemprego e propor alternativas e uma política que possa estabelecer, que possa aquecer o mercado. E também o crescimento econômico, né? O crescimento econômico também estabelecido pela política monetária. Quanto é que nós precisamos, necessitamos crescer ao ano? Então, é estabelecida uma determinada meta, um determinado objetivo a ser alcançado. Então, é a partir dessas previsões que o Bacen estima qual a quantidade de dinheiro que deve existir na economia para que os objetivos pretendidos sejam alcançados. A política monetária refere-se aos processos da oferta da moeda, aos instrumentos utilizados e ao mecanismo de transmissão dos seus efeitos. A oferta da moeda é realizada
tanto pelas autoridades monetárias por meio da emissão de notas e moedas metálicas, quanto pelos bancos comerciais que, apesar de não poderem emitir, podem criar ou destruir moeda. Vamos ver aqui os principais instrumentos da política monetária. Primeiro, nós temos aqui as reservas obrigatórias. O que vem a ser isso? Os bancos comerciais, eles guardam uma parcela dos depósitos como reservas e com a finalidade de atender o movimento do caixa. Se o Banco Central aumenta ou diminui o percentual do depósito compulsório, há uma alteração significativa na oferta de moeda. Nós temos também outro instrumento da política monetária, que é as operações de mercado aberto, ou open market, né? Essas operações consistem em vendas ou compras por parte do Banco Central de títulos governamentais no mercado de capitais. Então, quando o Bacen compra, ele aumenta a oferta monetária e quando vende, a diminui. Outro instrumento da política monetária é a regulamentação e controle de crédito. Ocorre, sobretudo, pela política de juros, controle de prazos e regra para financiamento de consumidores. E aí nós temos a famosa taxa Selic, que é sistema de liquidação e custódia. Ela também configura o aumento ou diminuição da oferta monetária, taxa de juros menor, maior oferta monetária e vice-versa. Então, o que acontece? A política monetária do governo, ela trabalha na regulamentação e controle de crédito, através de quê? Da política de juros. Quanto maior os juros, mais difícil fica para o consumidor fazer a operação de crédito junto aos bancos, tomar empréstimos, não é? De compra, por conta de quê? Por conta dos juros, né? Existem alguns sistemas de conceitos de economia que estabelece, né, quando há um consumismo muito grande e muitas vezes para estabelecer que o mercado ele possa dar uma desaquecida, estimular as exportações, o que ele faz? Eles aumentam, né, as taxas de juro, né, do mercado interno. Tá? Então, o aumento dessas taxas de juros acaba desaquecendo o mercado interno e proporcionando um aumento de exportações. Controle da emissão de moedas também é outra política. O Banco Central controla, por força de lei, o volume de moeda, manual de economia, cabendo ele as determinações das necessidades de novas emissões e em que volume. Política do redesconto. Ela consiste na liberação de recursos pelo Banco Central aos bancos comerciais por empréstimo ou redesconto de títulos. Tá? Então, nós temos aí o quê? Que é a política monetária expansionista, quando houver uma redução do percentual dos depósitos compulsórios, recompra de títulos públicos ou diminuição da regulamentação no mercado de crédito, com a redução de taxa de juros. Uma política monetária contracionista será caracterizada por restrição de créditos, aumento da taxa de juros, aumento dos compulsórios sobre os depósitos dos bancos comerciais. Então, esses dois conceitos aqui, de política monetária expansionista e a política monetária contracionistas, são dois extremos, né, de uma política monetária. A contracionista é aquela questão da restrição de crédito, né? Restrição de crédito. Eles colocam uma porção de percalços no caminho do tomador de empréstimos para que ele não consiga fazer o empréstimo, né? E com isso eles fazem o quê? Aumento da taxa de juros, aumento dos compulsórios sobre os depósitos dos bancos comerciais. Tá?
Então, observação aqui é que o Banco Central é um instrumento pelo qual o governo controla o sistema financeiro e, consequentemente, intervém na economia. Cabe ao Banco Central zelar pela estabilidade da moeda por meio do controle dos meios de pagamento. A estabilidade da moeda consiste na manutenção do seu valor, tanto em relação às moedas estrangeiras por meio das taxas de câmbio, como em relação às mercadorias produzidas no país. Vamos falar então agora das taxas de juro. As taxas de juro expressam o preço do dinheiro no tempo. Ela representa a rentabilidade para os aplicadores e o custo dos empréstimos para os tomadores. Por exemplo, o banco ele vai fazer o empréstimo, mas qual é o valor dos juros que ele pode estabelecer que possa ser vantajoso para ele. E já os tomadores, eles precisam saber se os juros são altos ou se os juros são baixos e podem ou não prejudicá-los na questão dos custos a longo prazo. Então, a taxa de juros tem um papel estratégico nas decisões dos mais variados agentes econômicos. Quando, por exemplo, se analisam as empresas, as taxas de juros influenciam nas decisões dos produtores para investimentos, ampliação da capacidade produtiva, compra de matérias-primas, compra de máquinas e equipamentos e definição do volume de estoque, dentre outros. Então, as taxas de juros, elas é uma espécie de fiel da balança. Ou seja, ela influencia se, de alguma forma, por exemplo, as empresas podem ampliar sua capacidade produtiva, os seus investimentos, compra de matérias-primas ou não. Voltando aqui, os níveis atuais das taxas de juros e as expectativas futuras do comportamento dessas taxas serão fundamentais nas decisões dos empresários. As taxas de juros são, portanto, um instrumento importante para fomentar os investimentos e ampliar o nível da atividade econômica. A gente vê muito nos debates sobre economia a questão do governo diminuir ou aumentar as taxas de juros sobre as micro e pequenas empresas, ou então diminuir as taxas de juros com relação aos produtos como o trigo e etc, etc, etc. Por quê? As taxas de juros vão influenciar de uma forma especial a essas questões mais lá na frente, ok? Gente, por hoje era o que nós tínhamos para conversar com vocês, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.